Olá, meus caros colegas, muito boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá em que período do dia você está assistindo isso, boa madrugada, talvez. Se você estiver vendo esse vídeo agora, como eu, né, que eu estou fazendo de madrugada. Um grande prazer encontrá-los aqui. E agora, para o segundo vídeo do canal, né, mais um vídeo de análise de ativos, nós vamos analisar os balanços da Horizon, tá? Eu tô com nesse início de canal, né? Eu quero pegar algumas empresas um pouco mais fora do radar, porque também falar de empresa muito famosa é fácil. Quero pegar algumas coisas que não são muito óbvias pra gente estabelecer um debate, principalmente depois que eu vi que Horizon. Porque assim, eu escolhi Horizon meio naturalmente. Eu só falei, essa empresa parece interessante, vou ver. Depois eu vi que tem pouco conteúdo no YouTube sobre, então. Quem sabe aí não é um vídeo que você possa ter alguns insights sobre a empresa. Lembrando, eu não sou analista, não sou uma recomendação de investimento, eu sou só um moleque que está estudando investimentos e está se desbravando aí no mundo de balanços e está dando uma olhada para ver se investe ou não. E então não é recomendação, não sou professor de nada, é só para você ver e falar, nossa, não tinha visto isso aqui, não tinha percebido aquilo ali no máximo, e olhe lá. Tá? A chance de você ter mais conhecimento e bagagem do que eu é bem alto, lembre-se disso. Não me usem como fonte de forma alguma, pelo amor de Deus. No máximo de insights, como eu disse anteriormente. E algumas coisas, primeiro, eu já peço desculpas de antemão se o meu ritmo não for tão bom quanto o vídeo da Smart Fit, mas é porque minha vida tá uma zona, tá muito corrida, muita coisa, mas meu, eu só vou falar, só um exemplo primordial. Eu tava tão corrido, porque assim, a Horizon não é uma empresa muito fácil de se analisar. Aí eu tive alguns compromissos pessoais e eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa nesse meio tempo, porque senão eu não vou conseguir postar isso nunca. Eu já tô postando muito atrasado, peço desculpas por isso também. Não vou ter que fazer nesse meio tempo. Inclusive, assim, vou postar o vídeo sexta-feira, vou tentar postar o vídeo domingo também. O outro também provavelmente vai sair atrasado porque eu vou sair da cidade. Mas enfim, eu vou tentar fazer a análise até domingo e postar na segunda ou na terça-feira, tá? Do dia 8 ou 9, né? Mas enfim, eu falei, tem que fazer essa análise porque eu, né, peguei meio que uma bucha pra analisar. Não que a empresa seja ruim, tá? A gente vai debater isso. Tá achando uma empresa interessante, no final das contas. Não que isso seja uma recomendação de investimento ou que eu invista pessoalmente. Não é esse o caso, tá? Mas aí eu fui pegar um voo, porque eu tinha um compromisso lá, eu sou de São Paulo, eu tive que ir pra Ribeirão. E então fiquei, meu, tava lá no avião, assim, duas pessoas que eu não conhecia do lado, e eu fazendo análise, pegando um tablet ali, lendo DFP, que é uma coisa, aprimorei minha capacidade de análise disso da última análise pra cá. Agora eu tô lendo DFP, essas coisas. Nota explicativa, enfim, vou entrar nesse mérito depois. Eu tava lá fazendo análise, aí do nada eu só ouço assim, pra você ver como a empresa tá uma zona. Que é o capitão, pedimos desculpas, mas a gente vai ter que desviar o voo. Legal, né? Então, assim, não, a vida tá meio corrida, tô bem cansado, né? Os últimos 2 dias foram bem corridos, né? Eu acabei desembarcando em São José do Rio Preto, que, tipo, eu fui pegar um voo de 400 quilômetros, acabei desembarcando a 230 do meu destino final, então não mudou muita coisa. Tive que alugar carro, um cacete a quatro. Mas, enfim, só pra falar, não estou no meu melhor ritmo. Mas, enfim, eu quis fazer agora mesmo porque eu fiz o roteiro, que como sempre vai estar na descrição, caso vocês vejam um vídeo e, putz, não lembrei de algum ponto específico, vai estar o roteiro na descrição, vocês baterem o olho talvez vocês entendam, ou lembrem da aula, sendo que isso não é uma aula, mas... É que pra mim é uma aula pra mim mesmo, né? É uma aula de eu me autoeducar e autoanalisar, né? Ativos, não é uma aula para as outras pessoas, tá? Eu trato isso aqui como um projeto principalmente para mim, tá? Deixando isso bem claro. Por isso que eu falo aula para mim, não para vocês, porque pelo amor de Deus, não tem autoridade nenhuma. O máximo que eu tenho autoridade é sobre mim mesmo, porque também se eu não tivesse, aí eu entraria num dilema filosófico. Mas enfim, nem sei onde eu tava mais, tô confuso, gente, desculpa. Vou tentar ser breve aqui também, não vou demorar 1 hora e meia não. Tá, então já sem enrolação, vamos logo pro vídeo, porque vocês não querem saber da minha vida. Vamos lá. Vamos aqui pro computador e reafirmando, né? Aqui a empresa que a gente vai analisar hoje, que é a Horizon, né? Como eu disse, peguei uma empresa um pouco mais fora do radar, mas que tem coisas interessantes para ver. E eu falei já em outros vídeos, né? Lembrando, tenho um princípio do buy and hold, tá? Do buy and hold. Aí, né, eu sempre falei nos outros vídeos que eu ia sempre começar a análise a partir dos números, pra gente não cair em historinha, tá?
Mas como uma empresa que não é tão fácil de descrever como a Smart Fit, que é simplesmente falar rede de academias e acabou, eu vou, assim, falar um pouquinho da tese da Horizon, mas sem entrar na questão de investimento, só detalhar o que a empresa faz para a gente conseguir debater os números com alguma profundidade, tá? Basicamente, bem, o Brasil, assim como todos os países do mundo, seus cidadãos eles geram lixo, né? Você vai lá, compra um salgadinho, come um salgadinho e você joga a embalagem no lixo. Só que aquilo tem que ser jogado em algum lugar, né? Por muito tempo foi jogado só em lixão, né? Que o cara pegava lá o amontoado de lixo que você jogava na lixeira e jogava só aberto. Só que isso traz um monte de problema urbano, problema ambiental e etc. Na esteira do combate às mudanças climáticas e também combate a muitos problemas urbanos que a gente tem, está-se entrando em voga o debate de abolir esses lixões e dar uma destinação mais adequada para o lixo, né? Que inclusive hoje a gente chama de resíduos. E como funciona esse mercado? Para aterros, que é a destinação adequada mais comum, o poder público vai lá, faz uma licitação, diferentes empresas, diferentes aterros competem ali, empresas e tal. E a empresa que ofereceu o menor custo, tipo, assim, ganha. Ou seja, ganha por 10 anos, por exemplo, o contrato. Aí a prefeitura vai lá e paga um montante para esse aterro por quantidade de lixo por conta do destino adequado. Então, tipo, ó, sua prefeitura, eu vou pagar R$ 50 para você por tonelada de lixo que eu te mandar para você fazer o destino adequado. Tá? É basicamente isso. Esse é o como funciona o aterro normal. Só que com o avanço tecnológico, etc, etc, esses resíduos também não têm só a utilidade de você simplesmente, tipo, assim, ter um destino adequado para ele não poluir o meio ambiente, ou poluir muito menos do que seria no lixão, e acabou. Muitas empresas, né, muitas tecnologias, isso mais lá fora, mas a hora eu estou no intuito de trazer isso para cá. Que é o quê? Pegar esse lixo e não só destinar adequadamente, mas também pegar esses resíduos e converter para outros itens, né? Energia elétrica, e aqui eu vou descrever as frentes da empresa, tá? Não só tem a destinação adequada de resíduos, né, tratamento e destinação de resíduos, mas também eles pegam esses resíduos, os que forem adequados, podem fazer biogás, isso em questão de destinação final, podem fazer créditos de carbono para vender para empresas que poluem, né, para ir se adequar a metas de descarbonização. Ou pode entrar na questão da transição energética e aí gerar plantas de energia, né? Produzir energia elétrica a partir desses resíduos, produzir biometano, produzir plantas de recuperação energética, e não sei muito bem o que significa, a gente vai entrar um pouco nesse mérito, porque a empresa não é muito transparente, infelizmente. Ou também pode entrar na área da economia circular, né? Reciclando o próprio lixo, né? E ganhando um valor assim em cima disso. Para fazer blendagem para com processamento, que eu também não sei o que é, mas enfim. Não vou ser sincero, eu não sou back. Pode fazer compostagem e beneficiamento de finos siderúrgicos. Ou seja, basicamente, o intuito da Origin é pegar o lixo, não só de fazer destinação adequada e ganhar dinheiro com isso, mas também pegar a parte desse lixo, ou um montante adequado, e converter para outras coisas e vender essas outras coisas, para gerar mais valor ainda. Tá? A gente vai entrar nos meandros disso. Obviamente, eles falam muito por cima, isso é horas, um monte de empresa também faz a mesma coisa, lá fora, essa proposta não é nova, é só uma coisa que, ó, é diferente do tradicional desse mercado, tá? E é isso que a Horizon faz. Ela tem esse intuito de pegar esse lixo, transformar em outras coisas para vender e gerar valor em cima disso, tá? Mas, enfim, com as frentes de operação da empresa ditas, né, mas não a teoria, não a tese de investimento, aqui a gente começa a falar dos números em si. A gente já está aqui no site que eu fundamentei, como vocês podem ver, né? Que é o site que eu uso para fazer, né, pegar os números, analisar os balanços junto com vocês. Tá? É que eu serviço pago, eu sou cliente. Não tem nenhuma correlação, eu sempre digo isso. Aqui vocês podem ver a minha avaliação, né? Um mini spoiler, né? O pessoal do site dá uma média de 3.4 estrelas, né? Vai de 1 a 5. Eu concordo um pouco com a nota, eu dou 4 estrelas, mas fica ali entre um 3 e 4. Então, tá, já vi com um mini spoiler. Mas então vamos para os balanços, que é o que realmente importa. Bem, se vocês viram o vídeo da Smart Fit, vocês já veem que esse balanço aqui é bem diferente, tá? Bem, só para ressaltar uma diferença,
diferentemente do vídeo da SmartFit, aqui eu vou usar os dados da CVM, não os da Morningstar, tá? Eu não sei por que especificamente, eu não sei se é uma falha de leitura minha, provavelmente é, mas os números da Morningstar são bem diferentes. Se tu pegar, ó, pega o EBITDA ali, dá uma olhada e olha como tá no balanço da Morningstar. É um valor diferente. E eu sei que tem diferentes contabilidades em cima disso, claro. Só que, mesmo esmiuçando mais a fundo, eu consigo ver inconsistências mesmo ali. Eu pegando margem bruta que a Morningstar traz, às vezes não faz sentido. Mesmo comparando com o release, mesmo comparando com o ITR, com as diferentes versões ITR. Enfim, eu achei que faria mais sentido pegar só os da CVM, porque eles são mais precisos no geral, tá? Para esse caso, não sei qual é a falha de leitura que eu estou tendo aqui, ou se é realmente um problema da Morningstar, acho muito improvável, mas enfim. Mas vou usar os dados da CVM, não são dados errados, então acho que fica mais fácil por aqui, tá? E eu acho que, bem, fazer uma análise da esquerda para a direita, né? Já que nós falamos português, é assim que nós lemos as coisas, né? As colunas, estou falando, né? Óbvio que cada coluna a gente vai olhar assim. O que mais chama atenção é essa margem EBITDA subindo, né? Eu sei que vocês estão pensando. Tá falando, pô, 2017, lembrando, a Horizon fez IPO em 2021, né? Isso aqui são dados pré-abertura de capital, aqui já tinha abertura de capital já, tá? Você vê, pô, 22%, 26%. Bem, eu vou ignorar esse 9% porque deve ser alguma coisa não recorrente, tá? Deve ter algum impacto, mas enfim, os releases dessa época não são públicos, então a gente não tem muito como saber. Talvez tenha como ver na ITR, mas eu não achei relevante trazer isso aqui, tá? Aí você vê, pô, 22% para 47%. Alguma coisa tem aí. Vamos ver o que é. E de fato, tem algumas coisas bastante interessantes. Se você for analisar um pouco mais a fundo, a teoria que eu cheguei à conclusão, e isso vai ser uma coisa muito recorrente nesse vídeo, tá? Porque, de verdade, os releases são muito escassos, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Se for pegar o release, os releases de 4 trimestres são uma exceção, tá? Mas se você pega um release normal, tipo, assim, tem a mensagem de administração, blá blá blá, só que isso aqui. Eles só falam os destaques. E os destaques é tipo, aumentou isso aqui pra isso aqui, que é o que tá na tabela também. Então é um pouco difícil. Aí vem outras coisas no meio que não tem muita relevância. É um release bem escasso. Então, tipo, é um pouco difícil a gente entender com tanta certeza, né? A gestão explica. Por exemplo, a Smart Fit, você pegava a Smart Fit na apresentação institucional, eles falavam um monte de coisa que fazia sentido, explicavam algumas coisas. Aqui isso não acontece. Tá, é por isso que eu até digo que é uma empresa um pouco mais complicada, né? Nem que é uma questão só de número que a gente vai ver, como dá pra ver aqui. Mas é uma questão também de falta de vontade, parece, da empresa de falar para o acionista o que está acontecendo de fato, assim. Parece que eles se preocuparam tanto com a pegada ESG que esqueceram do T no G, né? E da transparência na governança. Não que a governança seja ruim, não estou aqui para estabelecer uma opinião sobre isso, mas os releases poderiam ser bem melhores. Isso para mim é bem evidente quando comparado ao Smart Fit. Que a gente nem tá falando de uma empresa super, assim, na boca do mercado, né? Smart Fit. Então, se a gestão estiver vendo isso aqui, não tá. Mas, enfim, fica a dica aí, né? Pô, escreve mais no release. Já que vocês têm 100 páginas de nota explicativa, tudo bem, vocês têm que fazer. Por causa de questões da empresa que a gente vai entrar adiante. Mas, pô, melhor os releases. Mas, basicamente, faz sentido isso aqui. Porque essa margem bruta mais baixa, ela é coerente com uma operacionalização da empresa a partir apenas da destinação adequada de resíduos. Tá? Porque assim, você simplesmente pegar o dinheiro que a prefeitura te dá, acho que é a prefeitura que cuida disso, e você pegar esse dinheiro, pegar o lixo e destinar adequadamente, ok, você vai ter um negócio lucrativo ainda, só que 22, 26%. A margem até que boa. Pra margem líquida até que boa. Mas não vai muito além disso. E lembrando que isso é muito porque no Brasil isso é um mercado bem incipiente ainda, tá? Bem inicial. Vocês sabem, né? Você não vê isso todo dia, né? A maior empresa disparada do setor hoje é uma empresa que vale 5 bilhões de reais. Né? Tu pega nos Estados Unidos, tudo bem, é outra economia, outra coisa, né? Mas é um mercado pequeno, isso mostra que é um mercado pequeno. Só que, por que aumentou? Muito simples. As outras frentes de negócio da empresa, nem todas, tá? A gente vai entrar nesse mérito. Conforme elas vão sendo implementadas, elas vão tendo uma margem muito grande.
Porque a matéria-prima você já tem. Você não tem um gasto com matéria-prima. Pelo contrário, inclusive, você ganha com matéria-prima, né? Então, a partir do momento que você ganha dinheiro para você receber matéria-prima e não gasta, assim, não necessariamente, né? Mas dá para entender porque a margem seria bem alta, né? E a partir do momento que essas verticalizações, né, essas outras frentes, elas vão sendo implantadas nos ecoparques, né, eles não chamam de aterros, eles chamam de ecoparques. Nos ecoparques que a empresa tem, a margem, né, vai tendo aumento de receita, porque é uma nova frente de negócios, só que com um custo baixo. Não em todas as frentes, a gente vai debater isso depois. Então, vai ter mais receita, maior lucro, porque as novas frentes estão entrando em operação, aí a margem sobe. Alguma coisa eu vou que eu não sei o que foi. Enfim. Então, por isso que a gente vê essa margem EBITDA subir. O que, né, que é o que a empresa, inclusive, chama de ramp-up dos aterros, tá? Ramp-up de outras frentes. Só que aqui a gente já começa uma coisa um pouco complicada, que se a gente pegar no trimestral. Que eu tô vendo no anual é festa, né? Mas vamos pegar aqui no trimestral. Você vê que o EBITDA é bem errático, né? Uma hora tá 120, 106, vai 130 do nada. Por que isso acontece? Isso acontece por causa dos créditos de carbono que a empresa vai vendendo ao longo do tempo. Tá? Então, mas isso a gente vai falar depois. Porque os créditos de carbono fazem o EBITDA ser bastante errático. Tá? O que vocês precisam saber é isso. Por que o EBITDA é tão errático? Porque não só vem diferentes frentes atuam em diferentes tempos, isso é muito impactado pelo crédito de carbono. Tá? Enquanto não houver uma recorrência muito grande dos créditos de carbono vendidos, não é nem vendidos aqui, tá? Mas enfim. Não, tá vendidos na verdade. Esse EBITDA vai ser um pouco, vai ser flutuante, tá? Então, para resultado trimestral, principalmente, o EBITDA não diz muita coisa, tá? Mas enfim. Aí então, outra questão, que eu já estava tentando um pouco no mérito, né? Que eu falei, diferentes setores da empresa, diferentes frentes, têm diferentes margens. Vou dar aqui pegar um exemplo. Bem, do primeiro para o segundo trimestre, a empresa ela mudou as formas de chamar cada frente de negócio da empresa, tá? E eu só vou falar aqui dessa forma, da forma atual que eles chamam. Antes tinha energia, biogás, uma frente, era tudo meio com uma zona. Hoje eles chamam de destinação final, que é aquilo que eu falei, né? Que é tanto a destinação dos resíduos como biogás e crédito de carbono. Tem a transição energética, que é plantas de energia, biometano e recuperação energética. E a economia circular, que é reciclagem, blendagem, beneficiamento de finos siderúrgicos e recompostagem. Tá? Cada frente, vamos tratar isso aqui como se fosse uma coisa homogênea, porque não. Bem, é assim que a empresa trata nos releases, a gente não tem muito o que fazer. Ela dá um destaque para o biometano, fala que é um negócio que tem muito potencial, e fala que crédito de carbono. Ela destaca bastante os créditos de carbono justamente por não ser muito recorrente, apesar dela querer que seja, para planos futuros, mas no final ela trata de forma meio homogênea essas três coisas, tá? E cada uma dessas três frentes tem margens diferentes, tá? Então, não dá muito para tratar como se fosse uma coisa só. Tipo, não, a gente vai... As verticalizações, elas vão aumentar na mesmo tanto a receita, o lucro. Não, não é bem assim. Eu fiz uma análise aqui e, primeiro que, assim, desconfio um pouco desses números, tá? Porque, primeiro que a divisão é meio arbitrária, de cada divisão, na minha visão. E segundo que, assim, eu já peguei diferentes balanços que davam algumas margens um pouco diferentes. E lembrando que isso é um mercado muito incipiente. Então, ver algumas margens aqui que são muito altas, mas é porque não tem competitividade muito ainda. Né? A gente até vai entrar na questão de que esse mercado incipiente não é tanto um risco quanto parece inicialmente, né? Não é como se, tipo, não, pode entrar um player do nada e matar tudo. Não, não é assim também. Mas também é uma coisa para ficar de olho, tá? Mas basicamente, o de destinação final tem 60% de margem bruta, tá? 60,93, de acordo com o último balanço. Ah, tá, e uma coisa que eu quase esqueci de falar. Essa margem bruta desconsidera a depreciação e a amortização, tá? Porque aí, no ITR, que eu puxei esses números, eles colocam o custo de depreciação e amortização depois. Fora, tipo, eles não individualizam por setor. Então não tem muito como saber qual é DIA de cada setor, tá? Mas tirando a depreciação e amortização, 60% para a destinação final, 94,3% para a transição energética
e menos 9%, menos 9,2% para economia circular. Sim, é estranho. Tem cara de empresa pré-operacional. E isso vai ser uma coisa muito recorrente nessa análise, tá? Até porque a economia circular, pra ser bem sincero, não, assim, eles não explicam o porquê. Eles falam que a margem é negativa, mas não falam o porquê, não falam se tem algum ciclo de investimento muito por trás que vai mudar as coisas. Não sei se é uma coisa que eles falam que é obrigação deles, então não tem muito o que fazer. Eles simplesmente não falam. E fica a cargo do leitor. Claro, sempre lembrando, minha leitura de alguém que não é tão especializado. Ou melhor, não sou especializado em nada. Então eu posso estar incorrendo numa falha de leitura grave aqui. Sempre lembrando disso. Mas tem essa questão. Certo? E, como eu disse, né? E isso é uma coisa que vocês também têm que ver, porque eu tô puxando esses dados, essas margens do ITR. Isso não está no release. Tá? No release, ele não entra na margem bruta ex-DIA. Né? Porque o DIA ele entra na margem bruta do ITR como um todo. Né? De todos os setores consolidados. Agora, individualmente, não. E no release, ele propositalmente também deixa de fora de tudo. Tanto de todos os setores unificados, quanto de cada setor individual. Tá? Então, isso é uma coisa que, tipo... Por exemplo, ele é um pouco difícil, né, falar isso, mas é muita coisa que eu simplesmente não tenho muito o que falar. Nesse até um outro próximo ponto aqui no meu roteiro. Pouca transparência e explicação dos releases. Como eu mostrei pra vocês. Não tem muito aqui, ó. Se você pega aqui, ó, os destaques operacionais, bonitinho, não sei o quê. Aí tu vê aqui, destinação final, volume de resíduos. Ele não fala a receita. Economia circular não fala a receita. Parece que eles têm medo de. Assim, tá, eles estão aqui no preço médio por tonelada, mas eles não falam com o custo médio por tonelada de reciclagem também. Então, é um grande sim. Tá legal que você tá com essa receita, mas. Principalmente pra economia circular que é o mais importante, mas também pros outros. Qual é a receita de cada um? Você só consegue ver isso no TR. Só que no TR só tá lá, receita e custo. Não tem, tipo, uma diferenciação. Porque na prática, gente, ó, eu sou uma empresa. Pode ser múltiplas empresas aqui. Porque é uma empresa que não tem, tipo, uma coisa única. Não é que nem Smart Fit, por exemplo. Eu vou comparar bastante com outro vídeo. Que é assim, você se matricula, você ganha grana da matrícula do cara, aqui do aluno, do cliente, enfim. E não, é um monte de linha de receita diferente, só que ele não gosta de detalhar. Ele fala que assim, de onde veio, assim, os destaques aparecem de volume, mas ele não fala o que esse volume é só confuso. Tá? Então, muita coisa aqui que vai parecer estranha eu só vou falar, não tem muito que eu posso fazer. A não ser que vocês queiram ir por conta própria e descobrir. Eu recomendo, inclusive. Vocês provavelmente podem encontrar alguma coisa que eu não encontrei. A outra coisa que chama muita atenção no balanço. Ah, e uma coisa também, tá? Que é engraçada. Tá tendo prejuízo aqui. E ok, é questão de ciclo de investimento que eu vou falar depois, tá? Que na verdade não é. É questão de. Outras coisas, tanta coisa, gente. Desculpa. Isso que eu não falei de ciclo de investimento. Por enquanto. Mas isso que eu posso falar é isso aqui. Esse ano só não teve prejuízo em 2023 porque eles fizeram uma alienação de uma participação no Ecopark. Eles tinham uma participação específica no Ecopark e venderam. Aí, próxima coisa. Dívida. A dívida aqui não é tão fácil de se analisar como na Smart Fit. Porque na Smart Fit era bem fácil, né? A maioria ali era lise, metade era lise. E a outra metade ela era coberta pelo fluxo de caixa natural que o negócio é gerando pela maturação das safras. Aqui não. Só 10% dessa dívida é lise. Tá? O resto é tudo empréstimo mesmo. Empréstimo não são empréstimos baratos, tá? Tem empréstimo de CDI mais 4. A média tudo bem, é CDI mais 1, mais 2, mais para 2. Que dá um custo muito alto. Mas tem custo CDI mais 4 ali no meio. Então não é uma dívida barata, é uma dívida grande. Tá? É uma dívida bem grande. Só que aí você fala, tá, mas Fernando, ok, a dívida é grande, né? Chega a ficar meio preocupante. E você fala, mas daqui 2, 3 não é um patamar muito preocupante. Até que é. Porque como esse bit é errático, a gente tem muito como ter uma previsibilidade do endividamento, né? Aí você fala, tá, mas Fernando, ok. O que mais importa, né? Que você deve estar olhando se você está olhando o balanço de agora comigo. Como que, tipo,
teve todo esse aumento de caixa, do nada. Se o FCO não acompanhou, se o EBITDA não acompanhou, né? Se o lucro não acompanhou. Então, simples. E essa é uma coisa que pra mim penaliza bastante a Horizon. Que aí a gente vai olhar em outro gráfico, tá? Aqui na cotação. Não, na cotação, na liquidez. A empresa faz follow-on. Tá? A empresa ela dilui o acionista. 2 vezes seguidas. É que aqui não tá exatamente o gráfico que eu vi da outra vez, tá? Mas basicamente, em março de 2023, eu tô falando aqui só de casos pós-IPO, tá? Eu não tô considerando o aumento da base acionária no IPO, porque óbvio que isso vai acontecer. A não ser que seja uma oferta secundária, mas não foi o caso. Raramente é o caso. Em março de 2023, eles fizeram um follow-on de 15% da base acionária. Em abril, agora, fizeram de 18%. Ou seja, é uma empresa que, para conseguir caixa, para aliviar o endividamento, ela não está conseguindo gerar caixa por conta própria nessas operações para bancar essa dívida. Ela está tendo que emitir ações e diluindo o acionista, né, fazendo a participação do acionista ser menor, o que afetaria futuros lucros, tá? A gente vê que não é uma empresa de dividendo, né, não é uma empresa que está distribuindo dividendo e tal, com o intuito de... Né, não seria uma gestão hipócrita de dívida, no sentido de vamos distribuir para o acionista aí enquanto a gente está com dívida, mas é ruim, né? Até porque em 2022 teve uma stock-based do compensation, né? Os gestores da empresa foram pagos com ações, que é basicamente uma dívida futura. Você vai entregar ações pro cara daqui a tantos anos e você só vai pagar daqui a tantos anos quando você diluiu o acionista. Então, é uma outra forma de dívida. Então, você vê que a gestão da dívida aqui não é que nem na Smart Fit necessariamente. Não, muito dinheiro e tal, a gente tá no vermelho, tá tendo dívida, só que aí vai tendo uma maturação de outras safras e vai cobrindo a dívida. Aqui não, porque os ciclos de investimento aqui são maiores. Tá? Os ciclos de investimento aqui demoram mais para os ativos começarem a maturar e receitar. Isso é difícil no mercado incipiente, né? Porque você fica muito dependente de coisas que estão instaladas a você. Né? Um exemplo que a gente vai dar, inclusive, um exemplo depois disso no crédito de carbono, que você pega o estoque não é aliviado tão facilmente, porque você gera, você gera, você gera, só que sempre fica um estoque ali porque você não vende tanto. E é um mercado que tem potencial de crescimento, mas fica difícil. Você, tipo, não é que nem Smart Fit que lança e pronto. Não é tão simples assim. Então o ciclo de investimento é maior, porque exige um CAPEX mais prolongado, só que é um mercado incipiente que você não consegue prolongar tanto a receita, e ao mesmo tempo o juro está 15% ali na sua cola. Então a gestão de dívida da Horizon não dá tempo para ela gerar o caixa que ela conseguiria gerar a partir de um endividamento saudável, né? Ou seja, ela não consegue, tipo, não vamos expandir, que aí a gente vai começando a pagar a dívida com o caixa que a gente gera. Não porque o caixa demora mais para gerar. Então, assim, você consegue ver um problema maior nisso. Tanto que você vê que o dívida líquida EBITDA caiu bastante, né? Por quê? Porque tem maior caixa. A EBITDA subiu e tem maior caixa. Por que tem maior caixa? Porque tem o follow-on. E aí, com o follow-on você levanta dinheiro, você não consegue bater a dívida, só que isso é o custo de diluir o acionista. Então, é uma coisa muito boa de se fazer né, pensando no longo prazo para o acionista. A administração poderia argumentar que não, a gente quer crescer, crescer, a gente tá, é o maior play de um mercado incipiente, a gente quer se consolidar, então a gente precisa, né, crescer o mais rápido possível e vai ter que diluir o acionista, mas é para um bem futuro, né, de a gente se consolidar ainda mais e gerar mais valor no futuro. Só que a gente não vê muito isso na prática, porque, ok, a gente é uma margem EBITDA, só que a gente não vê uma maturação muito grande no mercado, a gente não vê a gestão falando isso, por exemplo. Se a gestão falasse isso é uma coisa, mas eu tô inventando isso agora na minha cabeça. Não tem muito, tipo, assim, esse follow-on, por exemplo, que teve agora, falaram que não, a gente tá fazendo esse follow-on pra colocar um sócio estratégico, tá, na sociedade. Não tô querendo aqui, sabe, levantar o dedo pra ninguém, mas, pô, o que isso parece papo pra boi dormir é brincadeira. Pô, pelo menos que fosse, né, nem que eles falam isso e falam, ah, não é por causa de... Não, você nem vê eles falando. Então, você fica assim, tá, isso aqui poderia ser algo compatível com geração de valor de longo prazo, mas falta, falta um pouco de compromisso da gestão de explicar o plano deles, por isso que eles não querem explicar.
Eu fico geralmente assim, um pouco sem saber o que falar, porque eu consigo ver isso aqui sendo um baita plano de longo prazo. Só que ao mesmo tempo, por ser um baita plano, por que a empresa não fala? Por que tanta coisa que eu tô falando aqui que pode ser coisa boa, eu tive que tirar as minhas próprias interpretações lendo ITR? Não muito bom sinal. Parece que não é uma preocupação muito grande com o pequeno investidor. É essa coisa que eu tô chegando à conclusão aqui. Deixa um pouco de gente bom. Mas enfim. É... Bem, agora falando sobre ciclos de investimento logo de uma vez, tá? Não sei quanto tempo tá o vídeo, só deixa eu ver. Meia hora, tá? Vou acelerar um pouco. Eu tô bem no início do roteiro, vou ser um pouco mais rápido, tá? Bem, como funciona o ciclo de investimento da Horizon, tá? Bom, você dá um pouco pra perceber aqui pegando FCL de assim, 2018 2020, né? Basicamente, os ciclos de investimento funcionam como? Você vai lá, ela vai lá, pega muito dinheiro, pega muito dinheiro emprestado, vai aportando, vai aportando. Só que as obras são grandes, né? São obras longas, como eu falei. Né? E tanto que, por conta disso, tem uma coisa muito importante que você tem que se atentar quando você vê ela em um ciclo de crescimento, que é o que eu vou mostrar pelas receitas. Quando ela entra num ciclo de investimento, essa parte aqui, que é o que seria a geração de valor da empresa, ela cai de participação. Tá? Ela vai cair independentemente de qualquer coisa. Aqui tá na antiga terminologia, tá? Aqui não sei se na 2024 não mudou ainda. Mas por que isso acontece? Muito simples. A empresa, ela cresce através de M&As. Ou seja, o foco de expansão dela não é um crescimento puramente orgânico. Como a geração de valor dela, ela tá em pegar um aterro e criar todas essas verticais de crédito de carbono, etc. Ela vai lá, geralmente, e compra um aterro já pronto, que já opera, que já tem um contrato com a prefeitura, etc. Para a partir daí, tendo controle, né, ou seja, o crescimento do orgânico está aí. Tendo controle, ela vai lá e começa a construir essas verticais para gerar o valor. Só que aí, naturalmente, isso demora a acontecer. Demora a acontecer para essas verticais traduzirem na receita. Mas o que não demora? Para a receita de destinação de resíduos aparecer, porque ela já está quando você compra o aterro. Você compra o aterro, você já está recebendo o dinheiro da destinação do resíduo. O que demora é via as receitas de crédito de carbono que você vai ter só depois de anos de você construir coisas. Né? Então, por isso que logo que ela começa um ciclo de investimento, não só a FCL fica negativo, mas também um grande sintoma é ver essa participação das diferentes geradoras de valor diminuindo muito abruptamente. Você vê que 2021 aqui tava. Olha a participação, né? Tipo, vai lá, em 2022 aumenta muito. Né? E por isso, inclusive, que os números hoje, né, de. Quando você abre o release, né, os números de. Cadê aqui? Os números de biogás, créditos de carbono, eles estão de lado. Você vê, ó, tem até redução, etc e tal. Por quê? As reduções, é porque tem um ecoparque específico lá que tá tendo obra e tá tendo uma coisa mais extraordinária, tá? Então vamos ignorar essa aqui. Mas tá meio de lado. Por quê? Justamente por causa disso. Porque, bem, ano passado, na outro ciclo de investimento que eles já fizeram as obras, ok, ano passado eles já estavam operando. Só que agora eles estão construindo ainda mais. Só que essas obras não estão prontas. Então só não vai ter um incremento do nada massivo de crédito de carbono gerado, etc., a partir de uma mesma infraestrutura. Porque não teve tempo de você criar uma nova. Né? Porque aqui está falando que é o destaque operacional de volume. Aí você pode falar, mas Fernando, isso é o volume gerado ou volume vendido? Não sei. Não sei. Aí falta um pouco, assim, entender. Assim, me parece... Não, sinceramente não sei. Mas por isso que você vê os números, pelo menos de volume... Aqui, isso aqui é volume, mas como está na receita, não sei. É porque é meio confuso. Assim, eu sei que isso traduz nos gate fees para destinação final, para destinação de resíduos, mas exatamente como na receita cada vertical, não sei. Não consigo entender, e se você quiser, tem que entender aí, porque eu também não entendi. Me fala nos comentários. Mas por isso que os números estão de lado. Porque o ciclo investimental que iniciou essas obras ainda não acabou. Então os números eles vão ficar naturalmente de lado. Então por isso que eu falo, tá no ciclo de investimento, não olha para a participação na receita dessas frentes de geradores de valor e não fica olhando para ver, não, mas o volume está crescendo. Não olha.
pro volume gerado, pelo menos, né? Que é o que me aparenta ser aqui. O volume vendido parece ser mais volume gerado. Porque, meu, só vai acontecer um volume mais significativo de incremento quando a obra acabar. E é um ciclo de investimento longo, tá? É mais longo do que uma Smart Fit, por exemplo. Até porque a Smart Fit ela é muito mais fragmentada, né? Você pode construir uma academia hoje, outra amanhã, aí vai matando com o tempo, que não é a mesma coisa, tá? Porque são obras mais pontuais, porque são 16 ecoparques no total. Então, é um pouco mais complicado de você ver essa maturação gradual. Você não vai ter. A Receita ela um pouco esconde isso, né? Essa questão da alavanca geradora de valor ficar parada por causa dos reajustes. Deu errado. Por causa dos reajustes que tem em destinação final, né? Ela consegue frequentemente. Os valores que ela consegue em cima do lixo que ela está destinando, né, fazendo destinação final, ela consegue frequentemente reajustes reais, né? Tanto que até tem um destaque para isso. Que é 9,8%. Aqui, ó. 9,8% de preço médio de lixo por tonelada que ela conseguiu, sendo que a inflação no período foi 5,5%. Então esse reajuste real mascara um pouco os números aqui. Tá, mas fica atento nisso. O que importa não é que a receita está crescendo ou o EBITDA está crescendo. Tudo bem, nesse ritmo sim. Mas lembrando que isso aqui também está muito influenciado pelos M&As. Tá? Porque entrou outros ecoparques aqui no jogo. Não é a geração de valor pura que está aqui. Então por isso que eu digo, a melhor forma de você analisar a Horizon não é receita EBITDA, porque senão você vai ser muito enganado, não pela projeção, a gestão está fazendo certo aqui, mas você vai ser enganado por si mesmo por achar que, nossa, olha aí a geração de valor. Não, a proposta de geração de valor não está sendo expressa aqui, porque aqui está a compra de outros aterros que já estavam operando, com os gate fees. Aí aqui é o impacto do reajuste dos gate fees, que é o preço médio por tonelada de lixo recebido só por destinado adequadamente, e o volume adicional por conta da compra de mais aterros. Tá? Então, claro, se envolver receita e EBITDA crescendo, se isso fosse aqui negativo, seria muito preocupante. Mas se você se convencer pela taxa de investimento da empresa, não é aqui que você deve analisar tanto, tá? Você deve analisar mais a evolução do ciclo de investimento. Aí você vai ter que abrir release, ler release e ver as coisas com o tempo, tá? E também tem que ver aquela coisa, né? Como eu disse, é um mercado incipiente. Então, tá, tem reajuste real de gate fee. Mas até quando? Se o mercado não se consolidar com uma Horizon projeta. Aí talvez não consiga mais reajuste real. Aí vai começar a complicar. Então, é de suma importância você se ater, você analisar principalmente o mecanismo gerador de valor, tá? Inclusive, eles chamam esse processo de ramp-up de aterros, tá? Que é a abertura de novos verticais a partir da M&A de ecoparques. A partir da M&A tem uma entrada alta logo de cara do setor de destinação final, como eu expliquei. Aí também que eu falei, né? Já falei antes, se não só que se os gate fees eles vão continuar sendo reajustados de forma real, mas também será que as margens brutas, por exemplo, de 90, eles fecharam uma venda, isso eu posso afirmar aqui. Eles fecharam uma venda de crédito de carbono que eles conseguiram 91,52% de margem bruta. Eu posso até mostrar no ITR aqui, como eu cheguei nesse número, mas enfim, é no segundo trimestre, que eu vou basicamente resumir. No trimestre eles falaram que eles venderam 167 mil créditos de carbono por 5 milhões, tá aqui, 5 milhões, mas cadê aqui? Cadê aqui? 5 milhões, 5 milhões, cadê 5 milhões? Aqui, ó. 5 milhões frente à comercialização de 167 mil toneladas de CO2. O que vai dar uns R$ 29 por crédito. Só que tu abre na ITR do segundo trimestre. Eu vou explicar isso depois como você faz isso, tá? Mas você vai nos estoques que estão lá nos outros ativos. Ah, não, isso é março. Nota explicativa, putz, eu não lembro. Mas, enfim, você vai ver que teve uma saída. O estoque ele foi de 15,671 para 15,247 milhões, né? 15,247, enfim. Você vai ver que tem essa diferença do ITR do segundo trimestre do primeiro trimestre, tá? Aí você faz as contas, você vê que dá essa margem bruta. Então assim, ok, a margem bruta é muito alta. Muito alta. Só que isso vai ficar para quando o mercado se estruturar, porque assim, a gente tem que também contar com bônus e ônus. A gente pode contar que vai ser uma baita ferramenta de gerador de valor, que vai ser um mercado que vai se consolidar e vai ser líder, mas a gente também tem que pensar, pô, e se vier uma grande empresa dessa pro Brasil, será que vai ficar essa margem?
Será que aí vai ficar um. Será que esses números vão sustentar? Porque assim, a empresa pode se consolidar, pode não se consolidar. A gente tem que lembrar disso. Tá? Investimento não é só sobre bônus, é sobre risco. É bônus e ônus, né? É crescimento e ou risco. Enfim, e também tem que ver como vai ficar a margem bruta de economia circular, né? Eu não sei se tem, ou a planta de Barueri de Waste to Energy tem alguma coisa a ver com isso, que eu também não sei mais em que divisão tá, já me perdi nessa nomenclatura nova. Mas enfim, bom ficar de olho nisso aqui. Tá? Ficar de olho bem atento, porque pô, é normal que uma empresa tenha uma operação que tenha prejuízo operacional. Então, se for alguma obrigação, se for uma coisa momentânea, temporária para escalar, para escalonamento, né, para escala, de ficar de olho. Inclusive, se alguém quiser fazer essa pergunta pro RI de empresa, né, para relação com investidores, fique à vontade. Porque, eu estava comentando algum erro de leitura, tá? Mas foi isso com que eu cheguei. Eu acho que é um erro de leitura porque eu acho meio estranho. Mas pode ser estranho mesmo ter alguma justificativa ou boa ou ruim para isso. E é isso que eu falo, né? É ruim você ver receita líquida e EBITDA, por causa de tudo que eu já falei. Né? Você acaba sendo camuflado pelos gate fees. E. E no final das contas, o que, o que eu acho mais adequado para analisar a empresa, tá? Pra ser bem sincero, é você utilizar o fluxo de caixa, tá? O FCO, como você vê aqui, tá? Por quê? É que eu vou dar meus motivos, tá? Bem, o maior fator que traz a diferença entre o lucro líquido e o FCO, né, ou seja, o lucro líquido contábil e o fluxo de caixa, né, o que sobra de dinheiro no bolso da empresa, é a depreciação e amortização. Tá? Porque o resultado financeiro acaba entrando no FCO também. Tem uma diferença, né? Porque o tanto que eles provisionam de juros não é o tanto que eles pagam. Aparentemente deve ter alguns empréstimos bullet, talvez, não sei. Mas assim, tem diferença, mas não é muito. É relevante até, mas o que mais bota é o depreciação e amortização. Só que pelo que eu analisei, posso estar errado, recomendo a revisão para quem for analisar. 70% dessa depreciação e amortização que hoje a empresa paga não é sobre o valor das obras ou do equipamento que está utilizando para abrir as novas verticais, e sim ágios de aquisição, né, amortizações. Que a empresa vai lá, como acontece? A empresa lá vai lá, compra compra o aterro por R$ 10, obviamente, esse valor, né, o valor fictício, só que esse aterro só tem R$ 8 de ativo. Esses R$ 2 tem que ser compensados de alguma forma no balanço patrimonial, porque a empresa tirou um certo valor do seu balanço patrimonial e entrou em outro. É uma transação que não passa por outros balanços. Então tem que ter uma contabilização disso. E entra como agente de aquisição. Aí vai para a depreciação e amortização e entra como custo contábil. Só que, como eu disse, 70% disso é só isso de agente de aquisição que não tem o que você provisionar ou não sei o que. Não, é algo meramente contábil. Nem seu sentido contábil, mas para fluxo de caixa não faz muito sentido. Então o que eu recomendo para você acompanhar os ciclos de investimento é o fluxo de caixa. Tá? Até porque esses 30% de depreciação e amortização, eles provavelmente só terão que ser, né, que são equipamento e tal, eles provavelmente só vão ter que ser utilizados mesmo para substituir algum ativo que tenha operação na empresa, quando o ciclo de investimento já tiver acabado e esses ativos já estiverem gerando caixa que a empresa espera, tá? Ou seja, então aí já vai ser outro parâmetro que você vai analisar, tá? Seja pro bom, seja para ruim. Lembrando, é bônus e ônus de investimento. Pode dar certo, pode dar errado, mas pode ir pro buraco, pode dar certo. E o que eu acho mais adequado, então, mas eu quero durar a rentabilidade. Eu ainda continuo achando mais apurado o EBITDA, mas você tem que prestar muita atenção nisso, tá? O que é destinação final, o que não é. Eu acho que é mais importante, então, você ver a margem, tá? A margem, o EBITDA, e ver principalmente não o EBITDA, a margem. Ah, tá, e só uma coisa, é por isso que o EBITDA caiu nesses anos, tá? É porque fez muita compra de outros aterros, os outros aterros só tinham destinação final, não tinham crédito, só tinha destinação de resíduos, não tinha crédito de carbono, aí a margem caiu. Tá, mas aí é uma coisa que com o ramp up volta ao normal, né? Tanto que 39, aí 31, 31, 46. Mas principalmente não é analisar o EBITDA, é analisar o que compõe o EBITDA, tá? Que é justamente o que eu falei. Ver esse volume aqui. Ver esse volume aqui que eu falei aqui, né?
crescendo, ver que, né, ele compondo EBITDA e tal. Então não tem nenhum balanço muito bom para você apurar um número muito bom, pelo menos durante o ciclo de investimento, tá? Fora de ciclo de investimento, a EBITDA puro você pode utilizar para analisar sim. Mas num ciclo de investimento, que é o que a empresa tá há um tempinho já, né? Você tem que analisar o EBITDA a partir do que compõe ele, não só. Porque é sempre assim, bom você fazer isso. Mas você vai ter que né, prestar mais atenção no que compõe o EBITDA do que o EBITDA em si. Tá? Exige uma análise um pouco mais de perto. É... porque também tem a questão que eu falei, né? Que é o EBITDA errático, porque como funciona? Né? O EBITDA ele fica meio errático com o tempo porque porque tem os créditos de carbono na jogada. Como funcionam os créditos de carbono? Os créditos de carbono eles só são reconhecidos na DRE a partir da assinatura do contrato. Ou seja, não, assinatura do contrato não. Assinatura do contrato ou é a venda efetiva? Então é vendido quando sai de estoque. Ah tá, então é quando tem a assinatura do contrato mesmo. Que aí vai pra DRE. Quando é vendido. Só que antes, todo o tempo que levou pra gerar esse crédito de carbono, ele não reconhece a receita, tá? Como funciona? A empresa vai lá e gera o crédito de carbono. Isso vai para os ativos intangíveis da empresa, tá? A valor de custo, aqui nos ITRs, tá? Que aí você vai aqui no balanço patrimonial ativo, página 10. Não, é o que tem que consolidar. Pega o balanço patrimonial ativo. Então, passei direto de novo. Tá complicado hoje aqui. Aqui. Vai estar aqui em outros ativos, tá? Enfim. Ou no intangível, enfim. Vai estar por ali. Eu não esqueci de anotar a nota explicativa que está certinho, peço desculpas. Aí depois que ele é girado, que está em ativos intangíveis, tem o processo de certificação deles. Porque o crédito de carbono ele é girado, certificado e é vendido. Aí quando ele é certificado, pela. Sei lá quem certifica, mas quando ele é certificado de fato, aí vai pro estoque. Que aí eu acho que vai pros ativos. Não sei se. Eu acho que eu falei bobagem. Acho que no intangível ele só vai pro intangível aqui mesmo. Aí, quando ele é certificado, ele vai pro estoque, que é o outros ativos, tá? Aí você pega a nota explicativa número 5 pra ver isso certinho, tá? Vou mostrar isso aqui pra vocês saberem onde procurar. Isso no ITR, tá? No FP. Não é o 5. Aqui não. Aqui, ó, que eu falei, inclusive, que eles não mostram depreciação e amortização por setor. Impostos e contribuições. Peço desculpa, gente, aqui vai ser meio complicado mesmo de achar, porque é 100 páginas. Aqui, ó, outros ativos. Pronto, é o número 8, perdão. Aqui, ó, estoques. Tá, ele entra aqui em estoques. Quando o ativo está certificado, ele entra como estoques a preço de custo. Inclusive, essa é uma coisa interessante, né? Se você vir que tem um estoque muito grande, pode ser, lembrando, né? Que basicamente, vamos supor que tudo isso aqui seja crédito de carbono, que eu não tenho certeza se é, tá? Isso aqui você pode basicamente multiplicar por 10, que é a receita que pode entrar na DRE a partir da venda de todo esse estoque. Isso partindo do pressuposto que todo estoque é crédito de carbono, que eu não tenho certeza. Dá porque lembrando, a margem bruta de crédito de carbono é 91% e aqui tá a preço de custo de produção, não tá a preço de venda. Tá? Mas enfim, então tá interessante ver essa questão do crédito de carbono por aqui. Nota explicativa 8 do ITR. Você pode ver trimestral a trimestre, mas enfim, aí vai da sua capacidade ou vontade, né, de analisar, ou da frequência de análise da empresa. Aí, depois que ele é certificado, ele fica aqui no estoque. Aí, quando é vendido, ele sai do estoque, sai aqui do balanço patrimonial, aí vai pelo preço de venda para a DRE como receita. E você percebe, é um processo que continua a geração e certificação, só que as vendas, como são vendas por contrato, são pontuais, não acontece todo dia. O crédito de carbono está gerando todo minuto. O assinatura do contrato acontece uma vez, outra. Não necessariamente todo trimestre, inclusive. E se tiver todo trimestre, um trimestre vai ter mais crédito vendido, outro vai ter menos. E tem que vai ficar errático. Não é por causa disso. Claro, vai ter vezes que, fica errático, só que o crédito de carbono não é tão grande assim. Por exemplo, 5 milhões de reais pro trimestre não é grande coisa assim. Mas uma venda muito grande, né?
E mesmo assim, já fica um pouco errático aqui, né? Se for uma venda grande, já fica errático, enfim. Tá. E então, é assim que funciona mais a questão do gás de carbono, depois tem que ficar de olho no que compõe a EBITDA mais do que a EBITDA em si. Aí, só alguma coisa que, uns detalhes que são meio escondidinhos, mas é verdade. Ah, e uma coisa, eu sempre recomendo analisar o release dos 4 trimestres, tá? Eles são um pouco melhores nessa questão de transparência de dados, tá? Eles são um pouco mais completos. Eu acho que ainda fica bem aquém, mas bem mais completos do que os de primeiro, segundo e terceiro trimestre. Porque quando é 4 trimestres, eles fazem meio que um fechadão do ano. Então, vale a pena. Mas, enfim. É... Outra coisa aqui são as duas coisas aqui bobas, mas que eu só vi depois de muito tempo, tá? Então, pra quem quiser analisar a empresa, tem duas coisas que é importante ficar de olho, tá? Primeiro que eles têm incentivos fiscais no Nordeste, e da parte da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, todos os ecoparques que a Horizon tem no Nordeste possuem 75% de redução do imposto de renda até 2033. Muitos desses ecoparques eles não têm, a Horizon não tem controle total. Eu acho que tem dois deles que ela possui tipo 49, alguma coisa por cento, que inclusive eu acho que ele arredondou para 50, pelo que eu entendi. Aí não entra como receita, tá? A atividade delas. Só entra o lucro a partir, né, a partir da linha de equivalência patrimonial. Então, quando você vê equivalência patrimonial, você vê que é proveniente disso aqui, ó. É resultado, lucro dos ecoparques de Aparecida de Goiânia e de Santa Luzia, que eles possuem 50%, mas eu presumo que aqui seja 49, alguma coisa, tá? Porque, bem, 51% eles são controladores, não entra como equivalência patrimonial. Aí aqui que é 50%, eles entram por equivalência patrimonial, e não com receita própria, resultado próprio. Deve ser isso, tá? Mas aqui eles não sejam controladores, entram por equivalência patrimonial a partir do resultado, acho que é líquido. Não tenho certeza. Peço desculpas pela imprecisão. E outra coisa, aí você pode também ficar olhando assim uma coisa e falar, nossa, mas o EBITDA dobrou de 2022 para 2023. Sim, é porque teve alguns ativos entrando na operação a partir da M&A, teve queda do SG&A, né, que é os custos operacionais administrativos, não sei muito porquê, não tem muito detalhamento, e por causa do reajuste que teve nos gate fees. Tá? Ahn, e uma coisa também, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi na empresa, é o valuation dela. Daí que se você for pegar, o valuation dela é um pouco esticado, comparado com o mercado brasileiro padrão. Tá? É um preço sobre EBITDA de 12, FCO de 18. Então, pro padrão brasileiro, tem um nível alto de valuation. Vamos desconsiderar lucro, tá? Porque lucro está completamente afetado por resultado financeiro, enfim. Não acho que faz sentido analisar pelo lucro líquido. Eu acho bom ver lucro líquido para ver a questão justamente do resultado financeiro, que você não deve ignorar, né? Principalmente numa empresa que já fez tanto follow-on para se livrar de dívida porque não conseguiu, né, fazer o ciclo de investimento ser compatível com a geração de caixa dos ativos a serem maturados. Mas, eu acho que o motivo para isso que eu acabei vendo é que tem muita coisa que. Tem muita receita já contratada da Horizon que ainda não entrou em vigor. Se for ver no balanço, tem muita coisa tipo. Ah, fechamos um contrato para crédito de carbono, para alguma outra coisa, biometano, sei lá, a partir de 2027. Aí em 2027 começa a gerar, aí começa a entrar a receita. Então tem muita receita já contratada ali para 2027 que ainda não está entrando no balanço atual porque ainda não está em vigência. Tá? Isso para 2027 e 2028. Talvez isso seja inclusive um indicativo de quando o ciclo de investimento tende a acabar, né? Ou pelo menos a maturar parte dele. Porque, 2020, tipo, a gente vai começar a entregar crédito em 2027 porque a unidade mais perto vai começar a entregar em 2027. Não sei, pode ser uma interpretação disso, mas esse é um dos motivos do porque eu acho que talvez seja bem esticado o valor da companhia, comparado com o mercado brasileiro. Não só uma questão de pegar da SG, então um negócio novo, acaba tendo um valuation maior, né, gosto mais único e tal, né, mais excêntrico, digamos. Aí interprete você se você acha isso positivo ou negativo, mas principalmente tem muita receita contratada que ainda não entra no balanço. Provavelmente decorrente de ativos que vão entrar em operação no futuro. Tá? E também tem bastante, tipo, tem também uma questão de ter muito potencial para o biometano, porque com as novas regulamentações,
Acho que é o gás, alguma coisa assim, vai ter que ter uma parcela de biometano, então a Ultragás, um monte de empresas que distribui gás, tá tendo que comprar biometano pra cacete. Então, talvez tenha essa questão também. Mas se você for ver, mesmo esse valuation, tem uma questão de receita contratada que eu não tô falando que vai triplicar a receita, tá? Aí você tem que fazer essa medição. Até porque é meio difícil saber. Provavelmente não vai dobrar. Não vai. Mas tem receita contratada. Mas mesmo assim, a coisa que é um pouco difícil engolir esse valuation comparado com o resto do mercado. Porque, ok, tem uma expectativa de crescimento muito grande, porque o mercado é incipiente, é uma empresa líder do mercado incipiente. Então tem um potencial de crescimento bem grande. Só que ao mesmo tempo, de tudo que a gente levantou aqui, você já conseguiu pensar em uma tese de investimento própria, assim, tipo, bonitinha? É difícil, né? Porque tem muita coisa que confunde. É uma empresa muito complexa de se analisar. Eu falo aqui com uma tranquilidade que a grande maioria das pessoas não devem saber o que estão fazendo quando colocam dinheiro aqui. Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Eu digo com pessoa física, tá? Não institucionais, etc. Porque é muito difícil você conseguir mensurar qual vai ser o futuro disso aqui. Porque é muita coisinha pequenininha que vai somando que no final das contas fica meio bagunçado. Até porque, não sei se vocês perceberam, né? Mas geralmente eu puxo a apresentação institucional, né? Mas não tem. Eles não têm apresentação institucional. O que eles têm é isso aqui, ó. Eu vou até entrar no mérito depois. Mas é uma coisa bem pouca. Então, tipo, eles não se apresentam tanto. Eu não vejo qual de resultado nem nada, tá? Mas não tá na RI. Vamos aqui, né? Assim, eu estabeleço uma base de análise para toda a empresa, que é apresentação institucional, release, TFP. Então, tipo, é muita. Parece que falta coisa, falta informação, né? Pra gente ter uma visão melhor. As múltiplas mudas soltas, por que elas estão soltas? O que faria não ser solta? Uma explicação melhor, assim. Mas é bem difícil de se analisar e desenvolver uma tese de investimento. Por isso, inclusive, que eu faço questão de deixar a tese por último. Porque a tese, cara, se você for a tese em si, que eu até vou falar daqui a pouquinho, parece uma empresa linda, parece uma empresa maravilhosa, a última bolacha do pacote. Mas você pega aqui, de verdade, mas você pega esses números aqui, que tem tanta coisinha que você fica, irmão, não tem detalhamento de depreciação e amortização. Tu pega a ITR tem 100 páginas, porque tem um monte de páginas que eles ficam só falando da operação das subsidiárias. Ok, beleza, eles têm que fazer isso, eu não tô criticando. Mas, sabe, é muita coisa ali que fica meio perdida, assim. Inclusive, para mim, o maior mistério que geralmente eu pergunto pra vocês se vocês sabem o que tá acontecendo, tá? Qual é a nota explicativa disso aqui, inclusive? Putz, só até achar aqui na anotação física vai ser 1 ano. Mas, meu, tu pega os custos a receber, assim, da Horizon, com todo respeito. Peço desculpas aqui que eu não vou cortar não, tá? Mas... Não é aqui. Ou já foi. Não. Os custos a receber da Horizon é uma coisa de outro planeta, tá? Tipo, tem muito dinheiro que eles têm vencido, assim. Que estão devendo pra eles. Ó, despesas financeiras. Se vocês quiserem pausar aqui pra ver alguma coisa, fica à vontade, tá? Ó, aqui. Não, vai ser por aqui. Tá nesse bolo que eu lembro. Fiz uma contingências. Parcelamento de impostos, não. Outorgas a pagar. Empréstimos. Meu Deus, quanto empréstimo. Eles ficam muito falando de empréstimo. Que já é um sinal meio ruim, né? Aqui, intangível. Aqui eu falei da questão intangível. Mobilizar investimentos. Aqui, os ativos e passivos. Não pode ser. Pô, não vou conseguir achar tão fácil assim. Pô, enfim, mas tipo, é uma questão. Tá, vou ser um pouco mais direto aqui. Meu, custos. Quando eu receber de. Aqui, quando eu receber de clientes. Pronto, achei. Eu tava aqui na cara do gol, na verdade. Olha isso aqui. Olha o tanto que eles têm de contas a receber vencidos. O que é vencer? Ok, você tem que entender isso aqui. Olha isso, cara. E parece que eles não explicam. Por que tem 190 milhões? Isso é mais que o isso é basicamente um trimestre de receita. Por que tem tanto isso vencido? O que aconteceu pra chegar nesse ponto? E por que não muda, né? Tipo, você pega e fala, não aumenta tanto. O que aconteceu pra chegar aqui? Eles não explicam. Eles falam que tem processo de andamento e ok, a empresa deve fazer isso, tá certo. Mas, o que tá acontecendo?
Ó, tem uns acordos aqui. Tem tipo, não, aqui ó, por exemplo, alguns créditos não estão pagando, mas tipo, como que chegou a esse ponto? É muito dinheiro de contas a receber. Muito mesmo. Eu só fico meio assim, tipo, como chegou a esse ponto? Eu gosto de entender mesmo. Se vocês souberem, né, eu comparei com outras empresas, não achei nada assim. Se vocês souberem, me avisem, então. Enfim. Também é a última coisa, né? Assim, as margens brutas de cada segmento acabam mudando de TR para ITR, tá? Por causa dessa nomenclatura nova e também que é muito errático, algumas linhas de receita, então algumas horas uma das frentes, por exemplo, vai, destinação final quando não tem crédito de carbono tá aqui embaixo, aí quando tem venda vai aqui para cima, porque vai do estoque com valor de custo, só que aí a receita vai muito mais, porque é uma margem muito alta, joga mais para cima, e depois cai. Falta, como eu disse, parece uma empresa operacional, porque tem muita linha de receita que não é recorrente. E quando é recorrente, e se é recorrente, é muito volátil. E tem algumas linhas que não são explicadas porque os custos são daquela forma. Porque a economia circular está negativo. É uma coisa desse trimestre? Pode ser. Mas mesmo antes, na nomenclatura antiga, já tinha setor deficitário também. Parece que falta alguma coisa. Parece uma empresa um pouco operacional ainda. E, pô, mesmo que seja uma empresa que eu consigo ver uma geração de valor, pessoalmente. Tem uma cara de operacional. Mercado incipiente, que ela tá tentando consolidar. Difícil, né? Difícil você conseguir ter um caminho claro. Assim, pra mim é muito claro que ela pode ter um caminho, mas pode tudo errado também. Eu só. É difícil. Porque assim, claro, enquanto cidadãos, óbvio que todos nós torcemos pra uma empresa dessa dar certo, né? Quanto menos problema ambiental e mais desenvolvimento econômico combatendo o problema ambiental, melhor. Mas como acionista, principalmente um acionista minoritário, faz falta um pouco de maturidade no negócio, né? Fica, pô, eu queria ver as linhas de receita ficarem um pouco mais estáveis, como está o ciclo, como que vai acabando o ciclo de investimentos, vai ter que diluir mais o acionista, não vai, como que vai ser daqui pra frente, como está o market share da empresa, que a gente vai falar depois, que não tem atualização há muito tempo, como estão também das metas que ela se baseia para a de crescimento dela, qual o mercado, a gente não sabe. Parece que faltam informações. E essa coisa que eu mais fico. Só um erro aqui no roteirinho. Parece que falta algumas coisas. Mas enfim, agora vamos para trás da empresa, né? Agora que a gente já se matou de ficar vendo número, vamos para trás da empresa. Tá, basicamente já falei alguma parte, né? O poder público ele tem essa demanda de despejar lixo em algum lugar, né? Eles vão lá e pagam uma empresa um certo valor por tonelada para eles receberem esse lixo e destinar em algum lugar corretamente. Né? E isso está cada vez mais frequente na nossa sociedade, né? Porque com as metas ambientais, né? O marco do saneamento, que não é só saneamento básico, né? Tem mais coisas. E também, bem, questão bem, de pauta ambiental. Os lixões, que eram mais poluentes e tal, né? Bem arcaico, tá caindo em desuso, e aterros e ecoparques estão ganhando cada vez mais espaço. Aterros por destinação correta, os ecoparques por não ter essa destinação mais correta, mas que os aterros também têm, mas também por ter essa geração de valor e ser um modelo até um pouco mais interessante como empresa. Né? E aí a gente tem o panorama de mercado, né? Que aqui é basicamente, gente, é muito do que está nessa apresentação de 2023 da, da, da empresa, que é o que eu usei mais ou menos como uma apresentação institucional, porque a única outra que tem, mais recente assim, de 2023 para cá, é quando a EB Capital entrou nessa última follow-on, aí meio que um monte de nada com nada. Não tem uma coisa muito ali. Aqui é um pouco mais institucional. Tá? Mas enfim, eu não, acho que eu não vou nem usar muito isso aqui, tá? Basicamente tem um monte de coisa aqui. Ó, eu vou detalhar isso aqui mais ou menos, tá? Basicamente, o mercado de aterros e de lixões é algo muito fragmentado. Porque a coisa depende muito de regionalidade. Porque o maior custo de você ter essa operação, de você transferir lixo, é a questão do transporte. É claro, você transportar lixo de uma cidade, um estado para o outro. Não é muito viável, não é muito rentável. Então, como a questão do transporte é uma questão muito que entra muito nesses custos, né? Você tem que ter meio que essa fragmentação por monopólios regionais, né?
Se tem um aterro lá do lado da cidade, a cidade vai mudar pra esse aterro ou pra esse lixão, porque não vai ter gasto com transporte, então ela consegue negociar preços melhores, etc e tal. E depende dessa proximidade, naturalmente. Então acaba sendo um mercado muito fragmentado e regional. Ou seja, tem uma capacidade de consolidação de chegar um player grande e ir lá e comprar um monte desses e fazer meio que um monopólio, não só regional, mas também uma escala maior. Né? E com esse modelo, inclusive, de geração de valor, ainda mais. Né? Porque ela tem mais capacidade de barganha. Né? Um aterro normal que só deixa no lixo. Não, vocês viram que tá 83 toneladas aqui na Horizon, né? Se algum aterro chegar e falar, não, eu aceito 83, a Horizon pode falar, não, 178. Eu vou pegar esse lixo, com esse lixo eu vou fazer mais 12. Por exemplo, completamente hipotético. Então, tem essa competição com os aterros que também deixam corretamente lixo, apesar de não ter essa conversão energética, por exemplo. Só que, né, a Horizon tem maior capacidade de jogar o preço dos gate fees lá para baixo, porque ela gera valor de outra forma. Então, ela tem uma capacidade ainda maior de se consolidar como líder regional e até mesmo nacional desse setor, tá? E é um setor que tem franco crescimento, porque o Brasil é um país que gera menos resíduos que os países desenvolvidos, sendo um país em desenvolvimento. Então a tendência do Brasil é que a população gere cada vez mais resíduos. E só 3% do resíduo hoje, né, do lixo hoje é reciclado no Brasil. E a meta pelo marco de saneamento é chegar a 50%. Então, tem espaço para uma coisa dessa, né? Tem um espaço para esse mercado ser formalizado, né? Não ficar só ali boca a boca regional, para consolidar, né? E aproveitar esse aumento de volume e esse desenvolvimento de outras frentes, né? Convertendo os itens convertendo resíduos em itens de valor maior. Peço desculpa aqui, tô lendo o roteiro, mas enfim. E também, não só porque a capacidade maior de reajuste, como eu falei, né, de jogar a pessoa para baixo para conseguir um monopólio, mas também que para você entrar nesse mercado de aterro e principalmente de conversão de resíduos para outros itens, tem uma barreira regulatória gigantesca, né? É autoexplicativo, você tem que explicar. Não é qualquer um que vai lá com um alvarazinho e começa a transformar lixo em biometano. Então tem uma barreira de entrada grande. E aí pode ser uma grande capacidade para a Horizon começar abocanhar os aterros, fazer essas verticalizações e ser meio como um líder monopolístico mesmo. Não necessariamente monopolístico, né, mas ser um líder gigante, um grande player. No momento dessa apresentação, ela tinha 11% de market share sobre o lixo nacional. Não sei como está hoje, né, com novas aquisições, etc. Mas já é de 11% do lixo produzido no Brasil, todo do lixo, 11% vai para a Horizon, né, para os ecoparques da Horizon. Mas aí, mano, você pode chegar um grande player com expertise de fora e competir, né? Porque, afinal das contas, é um case de M&A e tal. Então tem esse risco de outros players vierem. É muito difícil você ver algum player de baixo vir, mas com um aporte e know-how pode acontecer, tá? Eu considero que é um mercado que no Brasil, por ser incipiente, tem margens de lucro muito altas, né? Porque não tem muitos players fazendo isso. Tem a capacidade de baixa de oferta, só atrai investidor, né? Pô, caso os caras estão sendo 90% de margem bruta, também quero essa porra pra mim. Então pode ter essa competição, tá? E a maior avenida de crescimento. Então, essa avenida de crescimento inorgânica deles, né? Comprar outros ecoparques ou aterros que seja. Comprar outros aterros pra justamente fazer essa expansão regional. E aí, pra depois fazer o crescimento orgânico, que seria justamente ir lá, pegar o dinheiro, construir dentro desse aterro que ela comprou uma geradora, tipo uma conversora desse lixo para energia. Aí é o crescimento orgânico. Você pega a instalação que já está feita e você vai instalando outras além dela para gerar mais valor. Então, esse crescimento orgânico, né? Porque basicamente, cada um desses 16 ecoparques tem combinações distintas dessas outras frentes da empresa, né? Tem alguns que só tem biogás, tem alguns que, não sei se só biogás, mas tem alguns que tem biogás, outros não tem. Então, o crescimento orgânico poderia ser, não, vamos os ecoparques, a gente coloca todas as alavancas. Aí, putz, aqui não faz tanto sentido ter essa alavanca em si, mas aí a gente compra um outro aterro e coloca lá. Aí junta o orgânico com o inorgânico, né? Compra o inorgânico para M&A de aterros monopólio regional e orgânico para a construção dessas verticais em ciclos de crescimento, de investimento. Que também estão no M&A, né? Porque você tem M&A, você precisa comprar, também tem precisa de investimento. Mas, enfim. E é basicamente essa a tese da empresa. Né? Foi tudo que eu falei aqui até agora.
mercado fragmentado, as metas ambientais, o poder público precisa despejar, 50% de reciclagem, mas hoje só tem 3, tem uma capacidade de formalização do mercado para consolidar, com alta barreira regulatória, competição com os aterros, bem, ela consegue ter grandes FIIs menores porque ela gera valor de outras formas, tem uma retirada interessante, pelo menos nessa época desse post aqui, né, dessa apresentação aqui. Os grandes players podem competir, mas aí, né, por causa dessas margens muito altas, então é um risco, mas vai acompanhando. Dizer que o Pax tem crescimento orgânico possível a partir de outras frentes nesses próprios que já existem. Então, assim, é uma tese muito linda, né? Você vê, pô, faz um bagulho que não tem muito errado. Mercado em franco crescimento e a empresa é uma líder disso, tem capacidade de ir lá e meter a banca pra se consolidar. Só que você pega os números, cara. Você pega aqui EBITDA errático, você pega diferentes setores, diferentes margens brutas com pouca diferenciação e explicação sobre eles. Você pega a depressão e amortização que não é muito explicada, entra em um, entra no outro, os releases que não são muito bem explicados, dívida astronômica e frequências de diluições sem uma explicação muito grande se é para crescer mais rápido ainda e gerar valor, e aí a empresa não, né, e beleza. Ou se ela calculou mal o ciclo de investimento, não teve muito o que fazer, né, se esses ciclos de investimento não são sustentáveis, né, porque também não é sustentável, mas a gente vai diluir acionista, então não é bom pro acionista minoritário, principalmente está ali, né, então uma dívida astronômica que precisa ter de olho e a gente não vê muito qual o intuito dessa grande dívida que não seja o ciclo de investimento, é para gerar valor para o acionista minoritário, para gerar valor só para aquecer, como é esse planejamento de dívida, por que a dívida, né, por que eles não fazem o ciclo de investimento a ponto da geração de caixa natural ao fim do ciclo de investimento bancar os próximos, que né, por exemplo a Smart Fit faz. Tem todas essas questões pequenas que eu falei, que você tem que ver as diferentes frentes de receita quando o ciclo de investimento, que é um mercado incipiente, que ainda é complicado, com a alta barreira regulatória, complica mais ainda. É, né, porque o ciclo de investimento eles vão habilitando diferentes frentes de receita em diferentes tempos, de forma errática, de forma não muito regular, sem muita explicação. E tem ainda uma camuflagem, né, dessa diferença de habilitação de cada frente por causa dos gate fees. Aí, será que essas margens brutas vão permanecer porque elas são muito altas? Né, isso vai atrair competidores, vamos ver se ela realmente sozinha consegue se manter e se consolidar. Porque se manter ela consegue, mas se consolidar, né? Porque eu não sei, também, se ela for buraco, também aí não vai se manter, mas enfim. É difícil você definir por como você vai analisar, porque a gente chegou na conclusão que EBITDA, o que compõe EBITDA é mais adequado, só que você vê não tem um detalhamento muito grande do que compõe EBITDA no release, nem no ITR, aí uma coisa para uma coisa para outro, só que uma dessas amortizações, depreciação amortização, é muita coisa, tá? Os créditos de carbono que são muito irregulares, falta uma recorrência maior dessas frentes de receita, essas frentes de receita se mostrarem mais nos balanços, falta um pouco de maturidade dos ciclos de investimento que já passaram, inclusive, que ainda estão um pouco parece um número pré-operacional, falta um pouco mais de estabilidade para as frentes de receita, né, no final dos contos. O que mais impacta é isso. É uma empresa com uma tese de investimento muito interessante, só que parece que, por conta desses casamentos muito frequentes de cada linha de receita operando e não operando, o que é culpa da empresa, não da empresa, mas da natureza do ciclo de investimento, mas também culpa de um mercado muito incipiente, que a gente não sabe como vai se consolidar, como vai crescer, porque tem projeção de crescimento, mas como vai ser os outros players, né? Ingenuidade achar que só a Horizon vai ver isso. E como vão se dar os outros players, como vai se dar a relação com o mercado, como as diferentes empresas no Brasil vão se relacionar com essas diferentes empresas, com essas diferentes frentes de negócio. Uma coisa que é muito tiro no escuro ainda. Uma coisa que a Horizon ainda é um pouco pré e o mercado é mais pré ainda. Então, tem o custo a receber também, contas a receber que também não faço a menor ideia. Tem coisa contratada, mas depende muito de contratos pontuais, licitação também que é um pouco mais pontual. Né, você não tem uma linearidade muito grande que na Smart Fit, por exemplo, não, né, que é tipo, aluno, milhões de alunos, ok. Não, aqui são coisas pontuais que definem, só que a gente está no mercado, né, que ainda não está muito, que está longe, que está perto disso, se quer começar a se consolidar.
A hora está se prestando a consolidar, só que tem todos esses confundidores no balanço, por conta dessas naturezas do ciclo de investimento dela, que se é sujeito ao mercado que ela não controla, porque o mercado está em. Né, o mercado, apesar dela ser a líder, a natureza do mercado a gente não sabe como vai se desenvolver ainda. Então, assim, é o famoso. Assim, eu acho. Eu pessoalmente, não é uma recomendação. Eu acho muito difícil uma empresa dessa pro buraco. Mas eu acho muito difícil ver se ela vai dar certo, vai dar muito certo, vai ser espetacular, ou vai ficar ali porque o mercado não vai se consolidar tanto, porque ela vai depender muito de contrato. É difícil. No final das contas, a Horizon é isso. É complicado. Eu tenho um pouco de boa projeção sobre isso. Eu ainda acho que, mesmo com tudo isso, eu pessoalmente, eu acho que ela tem uma capacidade muito maior de se dar bem do que não se dá, por isso que eu dou uma nota de 4 estrelas, no final das contas. Eu fico em 3 e 4, né? Porque é difícil analisar, é difícil acompanhar. Né? Na minha percepção, pelo menos na minha capacidade hoje de análise. Mas eu ainda dou umas 4 estrelas, porque eu acho que tem realmente uma capacidade, mas eu não consigo nem chegar perto de dar 5 estrelas. Porque tem muita coisa que falta ainda. Uma empresa um pouco proporcional ao mercado pré. Que ok, você pega ali a tese, algumas coisas dos números, parece um caminho claro. Mas aí você vê todas as tortuosidades, você fica, meu, dá vontade de falar, não, deixa eu esperar mais um pouco. Um tempinho pra empresa consolidar, né? Falta um pouco de consolidação e estabilidade, pra gente ver como que isso vai dar. Aqui é um risco, né? Aqui ele tá falando da carteira porque, enfim, eu comprei umas ações antes de ter esse viés que eu tenho hoje de analisar muito a fundo e tal. Então, da outra vez, tipo, eu só achei. Eu falei, tá interessante, vou comprar uma ação aí. Mas só por isso. E eu não me desfaço muito dessas. Eu não me desfaço dessas ações. Porque, assim, eu quero deixar ali. Pra falar, tipo, olha, eu tinha uma outra tese, uma outra forma de analisar, e eu começo a usar essas coisas aqui. Vamos ver como vai ser depois, pra revistar ativo, etc, tá? E a Horizon é isso, tô revisando um ativo que eu já achei interessante, mas só olhando muito por cima. E agora, olhando mais a fundo, não é a Coca-Cola toda que eu vi da outra vez. Essa empresa pode se multiplicar e virar uma Prio no sentido de crescimento, não sei o quê. Eu não acho que é pra tanto também uma Prio. Mas ela pode se consolidar pra cacete? Pode. Mas é muito risco, é muita coisinha que ainda falta ter uma percepção mais madura de negócio, de mercado, de tudo. Então, apesar de eu ver um grande potencial e eu achar que tem um potencial maior do que o risco, é difícil. Eu acho que é melhor. Se você quiser, tipo, não, eu quero ter uma coisa pra bombar na carteira, um pouco mais arriscado, ok. Mas, cara, não, eu quero investir porque eu quero ser sócio. Não, cara, difícil. É um negócio difícil de você ter uma previsibilidade não só da empresa como do mercado que ela está inserida no setor de conversão de resíduos e tal, serviços ambientais, né? Bem complicado. Assim, de novo, eu ainda pessoalmente acho que tem muito mais chance de dar certo do que dar errado. Eu acho muito difícil a empresa ir pro buraco, a não ser por gestão ruim de forma financeira. Mas, meu, falta uma segurança, né? Você investe meio no escuro. Eu não gosto de investir no escuro. Então, por isso que eu não consigo dar 5 estrelas, eu fico entre 3 e 4. Dou um 4 porque eu tenho. Porque eu acho que o mercado ele vai. Esse mercado eu acho que ele vai se desenvolver. De alguma forma. No Brasil. Eu acho que tem um belo potencial de se desenvolver no Brasil. Eu acho uma certeza um pouco ok que ele vai se desenvolver. Mas como que a Orange vai estar posicionada nisso, como que o mercado vai se posicionar nisso, as outras empresas que vão depender desses serviços, é muita, muita dúvida. E por isso que aqui eu termino minha análise dessa forma. Não sei se deu muito tempo de vídeo. Meu Deus, 1h19. Peço desculpas de novo, gente. Deixa eu colocar na câmera, né? É um pouco difícil, uma análise dessa, que tem tanta coisinha assim, a gente acabar sendo rápido aqui, preciso. Não. Aqui foi um pouco mais difícil mesmo. Eu bati cabeça. Tudo que eu bati de cabeça aqui. Meu Deus do céu. Foi falando nisso, eu acho, né? Não sei se eu falei isso ou na outra vez que eu gravei que eu acabei excluindo o arquivo. Meu, eu vi isso aqui em voo, sabe? Eu vou indo pro. Eu tive um compromisso pessoal lá, assim, consulta médica, longa história. Aí, meu, eu tava subindo no avião, meu avião foi desviado no meio disso aqui. E, meu, assim, eu cheguei no ponto de tá, assim, o meu voo está sendo desviado, eu tô indo pro meio do nada, que é São José do Rio Preto. E eu não sabia se eu pensava em como sair do meio do nada pro compromisso que eu tinha,
ou se eu continuava aqui porque era tanta coisa que eu falava, meu, se eu perder o fio da meada, ferrou. Porque é muita coisa complicadora. Então, assim, bem difícil. Difícil de acompanhar, não difícil de ver potencial. Então, não, mas Fernando, eu sei de tudo isso, mas eu acho que é uma baita empresa, vou comprar. Eu não acho que você está. Eu não acho que você está errado de comprar nada. Deixar muito bem claro. Mas assim, se você chega em mim e fala, não, Fernando, eu sei de tudo isso, mas eu compro a empresa como viagem de investidor mesmo. Eu não vou discordar, não vou falar, não, você tá maluco, você tá apostando. Não vou falar isso. Não vou achar que você tá apostando de forma alguma. Mas você tem que ter toda essa percepção de comprar esse EBITDA, todas essas reticências. Na minha percepção. De alguém que não tem informação nem nada. Deixando bem claro, né, eu não sou autoridade de nada. Mas, então assim, quer investir nela? Invista, mas tem que ver pensando tudo isso, todos esses riscos, toda essa dificuldade de análise, essa dificuldade de percepção, todos esses confundidores. Se você analisar e falar, não, eu vou comprar isso aqui porque eu acho que vai bombar, e. Não, você não tem que comprar achando que vai bombar, né? Mas enfim. Eu vou comprar porque eu acho que a última bolacha do pacote sim. Mesmo com tudo isso aqui, eu vou prestar atenção nisso aqui para determinar se é a última bolacha do pacote ou não. Mas eu acho que vai ser. Por causa de toda a tese dela, que é realmente muito interessante, não vou negar. Ok. Mas tem que prestar bastante atenção. Porque não é um mercado estável. Não é um mercado consolidado de forma alguma. Então tudo pode mudar. E diante disso, eu sou aquele tipo de pessoa que eu prefiro esperar um pouco a consolidação do mercado, mesmo que eu perca um pouco de retorno, pra saber o que eu tô fazendo, né? Porque aqui, desculpa, eu não considero que eu tenho a capacidade, a expertise de análise para analisar isso tão a fundo, pra acompanhar isso tão a fundo. Tanto um monte de coisa fica aqui. Eu falei do contas a receber, que eu acho bizarro o que tem de contas a receber. Pode ser maximamente explicado por aquela questão de contrato, né? Que como é questão de contrato pontual, se dois caras deixarem de pagar, ferrou? Pode. Mas ao mesmo tempo, sabe, você fica assim, pô, a empresa não fez uma, né, só que a empresa não fez uma análise de crédito, tinha que fazer, qual o parâmetro para vender, é difícil, é realmente complicado. Então, enfim, a empresa complicada, meu veredito aqui, não como recomendação de investimento. Não quer comprar, para mim isso é o que menos importa. Porque eu vejo ótimos argumentos, ótimos mesmo de ambos os lados. Mas é o que eu falo, você vai comprar, tem que ter tudo isso aqui em mente. Que é um risco, porque não tem consolidação no mercado, e está tudo muito incerto ainda. Se você se convenceu da tese e falou, não, tem coisa incerta mesmo, mas eu acho que essa tese aqui é vencedora, perfeito, irmão. Vai na tua. Não acharia um absurdo, tranquilo. Mas tem que saber disso. Porque senão, você vai estar fazendo uma aposta no escuro e, como alguém que investe em buy and hold, mesmo reconhecendo outras estratégias do mercado, que você pode fazer, eu não vou jamais recomendar alguém a apostar e eu ficar doente. Eu vou falar, você tá fazendo uma aposta, não é isso que eu vejo como bom pra bolsa, mas se você quiser, tá. Se você quiser fazer day trade, você faz também. Não sou pai de ninguém. Mas tem que ter tudo isso em mente, certo? Vou terminar o vídeo com um minuto a menos que da Smart Fit. Vamos no tempo de gravação aqui no OBS. Mas enfim, eu agradeço vocês por terem feito esses estudos comigo. Se vocês anotaram alguma coisa, tiveram alguma outra percepção sobre alguma coisa, alguma percepção adicional, deixe nos comentários. Tudo certo. Estamos aqui para debater e estudar juntos, né? Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é uma sessão de estudos minha que eu estou compartilhando com vocês como forma de manter esse meu compromisso pessoal comigo mesmo e de fornecer alguns insights para vocês, se vocês acharem que assim eu posso contribuir com a análise e o estudo de vocês, certo? Vejo vocês. Espero que eu consiga postar no domingo, tá? Tá meio complicado, mas eu acho que eu consigo. Vou dormir agora pra acordar e já fazer análise amanhã e deixar já publicada, já agendada pro domingo. E é isso. Muito obrigado, meus colegas, por terem me assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me segue aí, faz o que vocês quiserem aí, vocês sabem de tudo. Tudo isso do YouTube e tal. Muito obrigado pela companhia e até mais.